Olá! Tudo bem, turminha? Seus guerreiros. Eu prometi que estaria postando aí uma aula sobre biotecnologia e estou aqui, cumprindo a minha promessa. Tem três coisas dentro da biotecnologia que eu quero postar para vocês. A técnica do PCR, da clonagem e transgênicos. Tá? Hoje eu vou começar com a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Eles aplicam essa aplicação extremamente importante dentro da biotecnologia, dentro da biologia ou técnica forense, então as aplicações. Importante você saber para que serve o PCR, professor. Serve para pesquisa biomédica, biologia molecular, cópias do DNA, arqueologia molecular, técnica forense, com fio de cabelo consegue-se tirar cópias, milhões e milhões de cópias de DNA aplicando a técnica da reação em cadeia da polimerase, tá? Quando, por exemplo, teve lá a Covid, né? Todo mundo desesperado, enfiando o cotonete no nariz, vai lá no fundo, parece que vai no cérebro, né? O vírus da Covid, esse vírus ele tem afinidade por certos receptores de células, né? Porque o vírus precisa de uma adesão, ele precisa grudar na célula para poder ter sucesso, colocar ou inocular o material genético dele e infectar a célula, fazendo com que a célula produza suas proteínas. Então, pega aquele cotonete, vai lá no fundo, porque o vírus ele entra via fossas nasais, começa no nariz, depois ele passa para receptores que também tem nas vias aéreas inferiores. Tem receptores específicos desse vírus. Então eles colocam o cotonete, pegam uma pequena amostra que tenha lá de RNA do vírus, tá? Esse é um vírus de RNA. E aí eles aplicam uma técnica da transcrição reversa e conseguem fabricar, a partir do RNA do vírus, do coronavírus, eles conseguem fabricar um DNA. E aí eles aplicam a técnica do PCR, que é uma técnica que pega-se uma amostra de DNA e consegue-se fazer milhões de cópias desse DNA, para se ter certeza. É como se fosse um trabalho estatístico, né? Se você quer saber quantas pessoas gostam do amarelo, você não vai perguntar para duas pessoas. Fala, duas pessoas, se as duas pessoas, coincidentemente, elas não gostam do amarelo, você vai chegar à conclusão que ninguém no mundo gosta do amarelo. Por quê? Porque tem um campo amostral pequeno, duas pessoas. Então isso não tem valor estatístico falando, né? Então quando se tira milhões de cópias do DNA, você vai fazer uma pesquisa em cima desses milhões de cópias de DNA, vai obter um resultado milhões de vezes repetidos, e aí você vai ter certeza do que está fazendo. O resultado é extremamente confiável, essa técnica de PCR, tá? Então não esquece. Retomando, aplica-se o PCR em biologia molecular, aplica-se em pesquisas biomédicas, em técnica forense e arqueologia molecular. Sabe o que você faz? Uma sugestão do seu professor aqui? Vai no Google ou vai no IA, né? Vai lá e pesquise. Aplicação, faça isso, turma. Aplicação da técnica do PCR em arqueologia molecular. Faça o estudo lá. Meia hora você pesquisa. Nossa, que legal. Faça uma pesquisa também. Aplicação da técnica do PCR em técnica forense. Ótimo. Aplicação da técnica do PCR em biologia molecular. Em biomedicina. Na medicina. Beleza. Só que essa técnica do PCR, que consegue, através disso, tirar
várias cópias de uma determinada sequência do DNA. Então você tem uma sequência que você quer copiar. Aqui você tem um gene. Então aplica-se essa técnica. Mas, Tamayo, essa técnica tem que ter ferramentas bioquímicas. Exatamente. E quais são as ferramentas? Se você deixar para a célula que consegue tirar cópias de DNA tranquilamente, né? A célula faz isso. Ela pega uma molécula de DNA e faz duas. Aí depois tem 4, tem 8, 16, 32, ela vai copiando. 64, 128, 256, e assim vai. 512, 1024, ela vai tirando cópias em PG, em progressão geométrica, e vai copiando, replicando, replicando, replicando. A célula faz isso, porque ela é um organismo biológico. O problema é fazer isso in vitro, né? No laboratório, em tubos, em recipientes. Não é fácil não. Porque para replicar, olha que legal, para replicar o DNA, tem que abrir a fita do DNA, porque o DNA é uma molécula com fita dupla. Ela parece uma escada de corda torcida no próprio eixo. Ela é uma molécula cheia de curvas. E tem que abrir. A célula, naturalmente, tem uma enzima chamada helicase que funciona biologicamente. In vitro, como os cientistas conseguem abrir a molécula do DNA? Como? Aquecendo a 90 graus. Quando nós aquecemos o DNA, uma amostra de DNA, a uma temperatura de 90 graus, turma, o DNA se desnatura e abre. Ela abre. Quando se fala desnatura, é porque ela abre. Mas ela não sofre uma repercussão na sequência de nucleotídeos. O DNA é uma molécula polinucleotídica. Ela é formada por unidades que se repetem, que você já estudou isso, né? E se você não lembra, A com T, adenina com timina, citosina com guanina, A com T, C com G, C com G, A com T, essa sequência de nucleotídeos se ligando através de suas bases nitrogenadas, se você esqueceu isso, conselho meu, estude, faça uma revisão, faça um estudo em cima disso. Não vá para o seu Enem, não vá para o seu vestibular, FUVEST, seja lá o que for, sem saber, sem dominar a molécula, as características da molécula do DNA, turma. Senão, não adianta nada, você vai ficar boiando igual isopor na água, tá bom? Então, vá lá. Agora, se você está dominando, perfeito, né? Então, você sabe que no DNA tem adenina ligado à timina, A com T, C com G. E é como se fosse uma escada de corda torcida no próprio eixo. Para se aplicar a técnica de PCR, tem que aquecer a molécula a 90 graus aproximadamente, um pouco mais. Aí ela se abre, forma duas fitas separadas. Aí, na técnica de PCR, tem que colocar um segmento de DNA que combine em certas regiões que o cientista pretende copiar. E para se fazer isso, tem que usar segmentos, pequenos fragmentos, né, de DNA chamados primers. Isso é feito em laboratório. Tem laboratório que faz primers artificiais, são sequências, segmentos de DNA. Então eles querem copiar um gene X. Eles submetem a molécula do DNA a um aquecimento de 90 graus, separa as duas fitas e vai na sequência de nucleotídeos, de códon genético que o cientista pretende copiar. Ali insere, ajusta um primers e aí põe a enzima polimerase. Só que essa enzima polimerase, ela, como eu te falei no começo, ela não suporta temperatura elevada de 90 graus. É uma enzima. A enzima, ela desnatura a 56 graus facilmente. Ela perde a ação.
Mas, em 1969, isolaram uma polimerase bem especial encontrada em árqueas, que antigamente eram chamadas de arqueobactérias. Agora são organismos extremófilos. São organismos que você acha em águas termais. Teve um cientista, um taxonomista chamado Carl Woese, que ele falou, olha, eu examinei o material genético das arqueobactérias e cheguei à conclusão que elas não são bactérias, são organismos que pertencem a um domínio arcaia. E aí eles conseguiram das árqueas isolar uma polimerase que suporta temperatura elevada. Essa árquea, ela foi retirada, foi obtida de águas termais dos Estados Unidos. E dela isolaram a enzima polimerase que batizaram com o termo TAC, T-A-Q, TAC polimerase, isso em 1969, que foi tirada de uma bactéria, de uma árquea que é a Thermosaccus. Essa árquea Thermosaccus, ela é a TAC. E essa enzima tirada dessa árquea suporta temperatura de 100 graus, 120 graus. Aí revolucionou a técnica de PCR, ou seja, pode aquecer o DNA a 90 graus junto com a TAC polimerase, que não tem problema. Essa enzima, ela não vai desnaturar. Aí colocam a enzima, misturam, tá? Misturam o DNA, o fragmento que eles querem tirar, milhões de cópias, né? E junto com a TAC polimerase, mais os primers. Aí ele vai tirando várias cópias. É a técnica de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Eu até mudaria aqui, reação em cadeia da TAC polimerase. Mas é isso, tá bom? Esse é o famoso PCR cobrado, sim, em vestibulares. Então, é uma técnica usada para se replicar milhões de vezes um fragmento de DNA, uma amostra de DNA e aplicar ali uma eletroforese para se obter a sequência de nucleotídeos. Tendo a sequência de nucleotídeos, você vai comparando vários DNA, várias amostras, e aí você consegue obter um resultado em grau de parentesco. E aqui na técnica forense, eles pegam, por exemplo, de um fio de cabelo, uma amostragem do DNA e fazem uma pesquisa para ver se é do assassino ou de algum corpo que foi escondido. Enfim, vá no Google e pesquise, turma, dá uma reforçada nisso, tá? Aplicação da técnica de PCR em técnica forense, em pesquisa biomédica, pesquisa molecular, medicina, arqueologia molecular. Não custa, dá uma reforçada. Vá preparado para o seu vestibular, para o Enem. Eu estou apostando muito nisso. Tá? Eu estou apostando também em clonagem. Clonagem também, vou postar uma aula para vocês sobre clonagem na quinta-feira. Na quinta-feira eu posto clonagem e transgênico. Se eu conseguir postar antes, eu vou fazer isso. E não esqueça, por favor, de dar um like. Tá? Eu estou aqui agradecendo muitos likes que vocês me deram, mas eu preciso mais, eu preciso bastante incentivo. Tá? Eu preciso crescer com essa ideia que eu estou tendo de ajudar vocês nos estudos. Tá? Dar essa força para vocês. Tá? Eu fico muito satisfeito. E se inscreva no meu canal, me siga, que vai ser muito legal para mim e para o progresso dessa ideia que eu estou tendo. Eu tive, estou tendo e vou manter. Vocês vão me ajudar a manter isso. Ok? Um forte abraço e tamo junto. Então não esquece, é Professor Tamayo. Tchau, gente. Fica aqui com a lousa, ó. Tá? Dá uma olhada nela. Beijo.